6 hábitos que vão destruir a tua carne e libertar o teu espírito. O diabo não quer que ouças isto. Deixa-me dizer-te algo duro, mas verdadeiro. Tu nunca andarás no poder do Espírito se ainda continuas a alimentar os desejos da tua carne, e não me refiro apenas aos grandes pecados. Falo de cedências subtis, de preguiça espiritual, de procurar o conforto em vez do caráter, de te anestesiares em vez de perseverares. A carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, pois eles estão em conflito um com o outro. Ouviste bem, conflito, guerra, uma batalha. Todos os dias tu alimentas uma de duas coisas, a tua carne ou o teu espírito, e aquela que alimentares vencerá. É por isso que te sentes estagnado. É por isso que estás salvo, mas não és livre. É por isso que o teu espírito está disposto, mas a tua vida continua morna, porque estás a tentar viver uma vida cheia do Espírito enquanto dás à tua carne tudo o que ela quer. Mas aqui está a verdade. O Espírito Santo não partilha espaço com aquilo que Jesus morreu para destruir. Este vídeo não é sobre alterar comportamentos. Isto é sobre transformação. Isto é sobre matar o que te está a matar e despertar o que Deus colocou dentro de ti. Vou mostrar-te 6 hábitos espirituais que vão crucificar a tua carne e reavivar o teu espírito. Estas não são rotinas religiosas, são armas do reino, e se as usares, a tua vida vai mudar. Chega de paz falsa, chega de fé superficial, chega de orações secas, chega de um cristianismo sem poder. Isto é para aqueles que já não querem brincar às igrejas e estão prontos para andar em poder. Estás pronto? Então vamos começar com a primeira arma. Número 1. O jejum. Mata a fome, aquilo que te está a matar. Se queres matar a tua carne, não podes apenas matar o pecado à fome. Tens de matar a fome o sistema que mantém o pecado vivo. E uma das formas mais rápidas de fazer isso é o jejum. Sejamos realistas. A tua carne quer ser alimentada constantemente. Ela quer conforto, prazer, controlo e atenção. E cada vez que a alimentas, ela fala mais alto. Mas o jejum faz algo poderoso. O jejum diz à tua carne: tu não mandas aqui. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 16, quando jejuares, e não se jejuares. O jejum não é opcional para os discípulos, é algo esperado. Por quê? Porque desliga os apetites do mundo, para que o teu espírito possa ouvir os céus com clareza. O jejum enfraquece a voz da tentação. Ele restaura a tua sensibilidade espiritual, quebra ciclos que apenas a oração não conseguiria quebrar. Jesus disse no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 29, que alguns espíritos não saem senão por meio de oração e jejum. Isso não é apenas sobre demônios, é sobre fortalezas na tua própria vida. Alguns de vós já rezaram, choraram e imploraram a Deus que vos libertasse de algo, mas nunca jejuaram. E a razão é simples. A tua carne ainda controla tudo. O jejum não é um castigo, é purificação. Não é morrer de fome, é santificação. Não se trata de impressionar a Deus, trata-se de entregar o teu controlo. Queres clareza? Jejua. Queres uma vitória? Jejua. Queres que o teu coração tenha fome de Deus outra vez? Jejua. Não tem de ser complicado. Começa aos poucos. Jejua uma refeição. Jejua as redes sociais.
Jejua aquilo que a tua carne procura, no momento em que sentes desconforto. E quando sentires essa fome, não fujas dela, enfrenta-a, porque o jejum vai mostrar-te muito rapidamente o que tem controlado a tua vida. Vais descobrir como estás viciado na comida, em passar o ecrã do telemóvel, no entretenimento e na validação. E isso é uma dádiva, porque agora podes escolher algo diferente. O jejum dá espaço ao teu espírito para se erguer. Ele destrona a tua carne. Lembra a tua alma quem está no comando e posiciona o teu coração para ouvir o que Deus tem tentado dizer-te durante todo este tempo. Queres despertar o teu espírito? Então mata a fome aquilo que o está a matar. Número 2. Alimenta-te diariamente da palavra. A desnutrição espiritual mata. Deixa-me dizer-te algo corajoso. Tu não estás a perder batalhas espirituais por seres fraco. Estás a perder porque estás espiritualmente desnutrido, e o inimigo adora isso. A carne faz muito barulho. Ela quer ser entretida, distraída, anestesiada e preenchida com ruído. Mas o teu espírito, ele apenas se alimenta da verdade, e a verdade encontra-se na palavra de Deus. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por outras palavras, se a Bíblia não é o teu pão de cada dia, então estás a deixar o teu espírito morrer à fome. E quando o teu espírito passa fome, a carne assume o controle. É por isso que continuas a voltar ao mesmo pecado. É por isso que as tuas emoções te controlam. É por isso que a tentação parece mais forte do que a verdade. Porque alimentas o teu corpo 3 vezes por dia e o teu espírito apenas 1 vez por semana. Se queres matar a carne, para de alimentar com mentiras e começa a alimentar o teu espírito com vida. A palavra de Deus não é apenas um livro, é uma arma. A carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, chama-lhe a espada do Espírito. Isso significa que cada vez que abres a tua Bíblia, não estás apenas a ler, estás a lutar. Estás a cortar a confusão, o engano, o medo, a luxúria, o orgulho e todas as outras mentiras demoníacas que se tentam instalar na tua mente. Deixa-me perguntar-te, qual é a primeira coisa que procuras de manhã? O teu telemóvel ou a tua Bíblia? Porque aquilo que procuras primeiro revela quem estás a deixar liderar a tua vida. A palavra de Deus renova a tua mente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, fortalece a tua fé. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, confronta o teu coração na carta aos Hebreus capítulo 4, versículo 12, e desperta o teu espírito. E se não estiveres nela diariamente, não te surpreendas quando continuares a cair espiritualmente. Não se trata de legalismo, trata-se de sobrevivência. Não podes vencer uma guerra sem a tua espada. Não podes crescer sem alimento. Não podes ouvir Deus com clareza se nunca ouves o que Ele já disse. O diabo não se importa que vais à igreja ao domingo, desde que a tua Bíblia permaneça fechada durante o resto da semana. Por isso, abre-a diariamente. Devora-a, medita nela, memoriza-a, deixa que ela te lave, te confronte, te corrija e te transforme. Porque quando a palavra está viva em ti, a carne não consegue manter o controle. Número 3. Oração fervorosa. Fala menos com as pessoas e mais com Deus. A oração não é um plano de reserva, é o plano de batalha. Muitos cristãos vivem vidas espiritualmente secas porque tratam a oração como um último recurso em vez da primeira resposta. Mas se queres crucificar a carne e despertar o teu espírito, tens de orar.
E não estou a falar daquelas orações bonitas e educadas à mesa de jantar. Estou a falar de oração real, crua e fervorosa. O tipo de oração que deixa os demônios nervosos. O tipo que muda as atmosferas. O tipo que quebra correntes. A carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso significa que quando oras, os céus movem-se. Quando oras, o inferno recua. Quando oras, o teu espírito levanta-se e a tua carne senta-se. Sabes por que razão a oração é difícil? Porque a tua carne odeia a carne quer o controlo. A oração entrega o controlo. A carne quer atenção. A oração dá a Deus. A carne quer facilidade, a oração exige disciplina. É por isso que no momento em que tentas orar, o teu telemóvel vibra. Lembras-te de tudo o que te esqueceste de fazer. De repente, sentes sono ou sentes-te ocupado. É uma guerra espiritual. Mas a verdade é esta: não podes andar em poder se não viveres em oração. Olha para Jesus. Ele era o Filho de Deus, mas mesmo ele retirava-se constantemente para orar. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 16, diz que Jesus retirava-se frequentemente para lugares solitários e orava. Se Jesus precisava da oração para se manter alinhado com o Pai, quanto mais nós precisamos. A oração não é um ritual. É uma relação, não é apenas um monólogo, é um diálogo. Não é sobre a tua exibição, é sobre a presença. Alguns de vós andam tão ansiosos, tão confusos, tão exaustos, e isso acontece porque andam a falar com todas as outras pessoas sobre os vossos problemas, exceto com Deus. O Espírito desperta quando ficas a sós com Ele. Quando derramas a tua alma, quando choras, quando esperas, quando ouves, quando louvas. A oração mata o orgulho. A oração mata a ansiedade. A oração mata a autossuficiência. A oração mata a distração. A oração mata tudo o que a carne usa para te manter preso. Por isso, não esperes pelo momento perfeito. Faz da oração o teu ritmo, a tua âncora, o teu combustível, a tua arma. Porque quando falares mais com Deus do que com as pessoas, o teu espírito não vai apenas sobreviver, ele vai prosperar. Número 4. Arrependimento diário. Não podes matar aquilo que ainda escondes. Não podes conquistar aquilo que ainda estás a ocultar. Não podes matar a carne se ainda a estás a encobrir. E não podes despertar o teu espírito se o teu pecado ainda está sentado confortavelmente na escuridão. Sejamos realistas. A igreja moderna esqueceu-se do poder do arrependimento. Nós adoramos a graça, adoramos as bênçãos, mas o arrependimento, isso é desconfortável. Isso traz-nos humildade, isso custa-nos o nosso orgulho. Mas ouve-me bem, tu nunca andarás no poder espiritual sem um arrependimento diário. Não estou a falar de um pedido de desculpas com sentimento de culpa. Estou a falar de um arrependimento profundo na alma, que mata a carne e que desperta o espírito. O tipo de arrependimento que Davi clamou no Salmo 51. Cria em mim um coração puro, ó Deus, não me expulses da tua presença, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi não queria apenas ser perdoado, ele queria ser mudado. O arrependimento não é um evento que acontece uma vez num altar, é uma postura diária do coração. É acordares e dizeres: Senhor, sonda-me, limpa-me, corrige-me, mata tudo o que há em mim que não se pareça contigo, porque a carne prospera no segredo.
A carne sobrevive nas desculpas. A carne esconde-se atrás de frases como: sou apenas humano, Deus conhece o meu coração, ninguém é perfeito. Sim, Deus conhece o teu coração, e é por isso que Ele te está a chamar ao arrependimento. Não para te envergonhar, mas para te libertar. Quando confessas o pecado, não enfraqueces a tua caminhada espiritual, tu fortaleces-a, porque o arrependimento mata o orgulho. Ele quebra ciclos, abre a porta para a cura, cria espaço para o Espírito Santo se mover. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda a injustiça. Repara nessa palavra, purificar. Não apenas perdoar, purificar. Alguns de vós já foram perdoados, mas não são livres porque nunca se arrependeram verdadeiramente. Por isso, hoje, para de te esconderes, para de te justificares. Sê honesto perante Deus, arrasta esse pecado para a luz e vê o que acontece. A carne morre, a vergonha desaparece e o teu espírito respira de novo. Número 5. Silêncio e solitude. Desliga-te para ouvires Deus com clareza. Tu não estás a ouvir Deus, porque estás rodeado de muito ruído. Não é que Ele não esteja a falar, é que a tua vida faz demasiado barulho. A carne adora o movimento, adora fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela anseia por estímulos e distrações. É por isso que o silêncio parece estranho, a solitude parece aborrecida, a quietude parece improdutiva, mas o Espírito fala em sussurros. O primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12, diz: nos que Elias não ouviu Deus no vento, nem no tremor de terra, nem no fogo, mas sim numa voz mansa e delicada. E se queres ouvir essa voz, se queres o teu espírito desperto, tens de criar o hábito de ficares em silêncio. Desliga o barulho, sai das tuas contas, pousa o telemóvel, para de passar o ecrã, fica quieto, porque o silêncio é o lugar onde a carne é confrontada e o espírito é amplificado. Jesus praticava isto constantemente. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 16, diz que Jesus retirava-se frequentemente para lugares solitários e orava. E isto não foi apenas uma vez, nem ocasionalmente, foi frequentemente. Por quê? Porque até mesmo o Filho de Deus precisava de se desligar das pessoas para se reconectar com o Pai. E se ele precisava disso, tu também precisas. A tua alma precisa de mais do que os sermões de domingo. Ela precisa de manhãs tranquilas. Precisa de noites sem tecnologias. Precisa de um espaço sagrado onde o céu tenha a tua total atenção. No silêncio, o Espírito convence, cura, fala, direciona, conforta e desperta. Na solitude, tu vês a tua carne como ela realmente é, inquieta, irritada, impaciente, distraída, mas com o tempo, à medida que treinas o teu espírito para descansar na presença de Deus, algo muda. Começas a ouvir o seu sussurro, começas a sentir a sua paz, começas a reconhecer os seus impulsos. Não precisas de um centro de retiros, só precisas de uma decisão para te afastares, para criares espaço, para ficares quieto e saberes que Ele é Deus, como diz o Salmo 46, versículo 10. Então tenta-o hoje, tira 10 minutos, sem música, sem distrações, apenas senta-te diante dele. Deixa que o silêncio retire o controlo à tua carne
e deixa o teu espírito erguer-se na presença daquele que fala sem gritar. Número 6. Prestação de contas. Expõe a escuridão para a matares. Não podes derrotar a carne no isolamento. Deixa-me dizer isto outra vez. Para aqueles que estão a sofrer em silêncio, não vão vencer esta batalha sozinhos. A tua carne prospera na escuridão. Ela adora segredos. Alimenta-se do silêncio. Mas no momento em que trazes essa luta para a luz, o poder dela começa a quebrar-se. E é por isso que a prestação de contas não é opcional para uma vida guiada pelo Espírito, é essencial. A carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: Confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Não apenas perdoados, mas curados. Tens carregado a culpa, a vergonha, o pecado secreto, velhas feridas, esperando que ninguém nunca descubra, mas esconderes-te não te curou. Apenas tornou a tua carne mais forte e o teu espírito mais fraco. Escuta bem, Deus nunca te criou para lutares contra o pecado sozinho. Ele deu-te o corpo de Cristo por uma razão. Ele deu-te pastores, mentores, irmãos e irmãs, não para te julgarem, mas para caminharem contigo. O inimigo quer que acredites que pedir ajuda é uma fraqueza, que ser vulnerável é perigoso, que admitir uma luta significa que estás a falhar. Mas aqui está a verdade. A verdadeira força começa com a honestidade. A tua vitória pode estar à distância de apenas uma conversa. A tua cura pode chegar quando finalmente disseres: eu preciso de ajuda. O teu espírito pode despertar no momento em que parares de fingir e começares a confessar. A prestação de contas não tem a ver com controlo, tem a ver com proteção espiritual, com alguém que te venha perguntar como estás, alguém que vá orar contigo, alguém que dirá a verdade quando as tuas emoções estiverem a mentir-te, alguém que te irá lembrar de quem realmente és em Cristo. Não precisas de todas as pessoas, só precisas de alguém, de uma pessoa íntegra e de confiança que possa caminhar contigo através do fogo. Sim, é desconfortável. Sim, isso humilha o teu orgulho, mas esse é o grande objetivo. A prestação de contas mata a carne. Não foste feito para lutar contra o pecado sozinho no teu quarto. Foste feito para seres aperfeiçoado, corrigido, encorajado e amado em comunidade. Por isso, para de te esconderes, para de te isolares, para de fingir que estás bem. Expõe a escuridão e a luz fará o resto. Conclusão: se a carne morre, o espírito ergue-se. Deixa-me deixar-te com esta verdade final. Tu não podes viver no poder da ressurreição se te recusares a crucificar a tua carne. O Espírito Santo não está interessado em partilhar o teu coração com as exatas coisas que Jesus morreu para destruir. Ele não te resgatou para que pudesses viver preso, distraído e espiritualmente anestesiado. Ele resgatou-te para a liberdade. E essa liberdade começa com hábitos, com escolhas diárias que levam a carne à morte e despertam o espírito dentro de ti. O jejum, alimentar-se da palavra, oração fervorosa, arrependimento diário, silêncio e solitude e uma verdadeira prestação de contas. Estes não são deveres religiosos, são armas, são tábuas de salvação, são o teu caminho para o poder. Não tens de viver estagnado, não tens de te contentar com uma fé superficial, não tens de te interrogar sobre a razão de te sentires distante de Deus. Tu podes ser livre,
podes estar preenchido, podes ser incendiado novamente. A carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto não é linguagem poética. Esta é a nova realidade de uma vida cheia do Espírito. Mas tens de escolher isso todos os dias, em cada batalha, a cada momento. Mata a carne, alimenta o Espírito e caminha como alguém que sabe que a ressurreição não aconteceu apenas a Jesus. Ela está a acontecer dentro de ti neste exato momento.